Estamos na série de mensagens falando sobre um coração ardente. Os meses para trás aí nós falamos sobre o poder do amor. Domingo passado a gente fez uma ponte, ligando, até mesmo as mensagens falando sobre o poder do amor com o coração ardente. Falamos, de uma profunda intimidade que nós precisamos ter, com o Senhor, e através desse relacionamento nós precisamos ter um amor sacrificial, uma paixão pelo Senhor. Nós vemos, que muitas pessoas, elas não entendem, até mesmo, não tem muita responsabilidade na obra do Senhor. Por quê, queridos? Porque age voluntariamente. Todos aqui, queridos, que trabalham são voluntários, não é verdade? Sim ou não? Mas quando nós temos um coração ardente, um coração apaixonado pelo Senhor, nós temos compromisso. E nós vemos, não como voluntário, mas como uma nossa obrigação. Nós servimos ao nosso Pai, ao nosso Rei. Amém? Queridos, nós precisamos mudar essa mentalidade de voluntário. Quando você tem a mentalidade só de voluntário, você vai no dia que você quiser. É ou não é? Não estou sendo pago, não, pintou um churrasco para mim, eu vou no churrasco. Entendeu? Mas como você ama o Senhor, você é apaixonado pelo Senhor, você tem compromisso. E não marca nada no dia que você tem um compromisso com as coisas do Senhor. Amém? Então nós vamos falar um pouco hoje, antes da gente entrar no tema de verdade, que nós vamos falar sobre o propósito da salvação. Eu quero falar aqui, queridos, que o Senhor, Ele vai derramar um avivamento sobre as nossas vidas. Tem muitas pessoas que não acreditam nesse avivamento. Pessoas que não acreditam nesse avivamento costumam usar até mesmo o versículo falando assim, mas a palavra do Senhor fala que o amor de muitos se esfriarão. Queridos, isso, foi várias pessoas, não foi só uma, não, várias pessoas que falaram isso quando eu estava pregando aquela mensagem. Vocês lembram do avivamento aqui na igreja? Eu acho que estava lá ainda, no outro prédio. E pessoas não acreditam, mas aqui, queridos, quando a palavra fala que o amor de muitos se esfriarão, não está falando de todos, amém? De muitos não, de todos. Aqui o seu amor vai esfriar? Porque se o seu amor esfriar, queridos, a probabilidade de você sair da presença de Deus, desviar e até mesmo ir para o inferno é muito grande. O Senhor está à procura de verdadeiros adoradores, de pessoas que têm um coração incendiado por Ele, apaixonado por Ele. Amém? Então não se enquadre, sabe, nessa visão, esse pensamento, sabe, que não vai ter esse avivamento, porque isso foi prometido. O profeta Joel, o avivamento que aconteceu no dia de Pentecoste, queridos, aquilo ficou no passado. Deus tem algo novo para nós, algo nunca visto, e nós precisamos firmar, queridos, na visão profética daquilo que vai acontecer nesses dias. Jesus está voltando, e eu creio que esse avivamento ele vai ser o menor de todos, mas vai ser o maior de todos. E Deus, Ele quer usar você. Ele quer que você faça parte. Eu quero fazer parte. A Paz Church vai fazer parte desse avivamento em nome de Jesus. Amém? Onde não há visão, as pessoas rejeitam os limites. Onde não há visão profética, queridos, você não vai respeitar os limites, aquilo que você precisa posicionar, aquilo que você precisa colocar em prática. Em Zacarias capítulo 8, versículo 23, fala que 10 homens se agarrarão à manga de um judeu e dirão, nos leve até o seu Deus. Queridos, quando o avivamento acontecer, vai acontecer isso aqui, Aqui em Zacarias, falava judeu, por quê? Porque a igreja não existia, a igreja do Senhor iria vir ainda. Estava no passado, antes de Cristo. Mas isso aqui é algo profético, queridos. Quando nós temos a visão profética, nós vamos entender, queridos, que isso aqui vai acontecer nos nossos dias. As pessoas, elas vão ver a luz de Deus, um coração incendiado, nós vamos ser inflamados, amém? Nós vamos ser aquelas pessoas pegando fogo, a qual as pessoas do mundo, da nossa escola, os nossos parentes, eles vão falar, que glória é essa, que é isso que você tem, eu quero.
e vai agarrar você e vai falar assim: me leva até o seu Deus, me leve até o seu Jesus. Amém, queridos? Isso irá acontecer, porque eu creio nisso, queridos. E você precisa crer na visão profética. Quando você, queridos, não tem um coração incendiado, um coração apaixonado por Jesus, queridos, a tendência é você se relaxar, afastar da presença de Deus. É aí, queridos, que vem, sabe, as pessoas, né, começam a ignorar até mesmo o Evangelho. Olha o que está escrito em Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3 ao 4, diz assim: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças. Olha o que a palavra está falando, queridos. Se você não buscar ter esse coração apaixonado por Jesus, você, queridos, vai começar, sabe, a ver aquele pecadinho. Às vezes você, não sei, tem um pecado de estimação, e aquele pecado que você gosta tanto dele, aí vai ter um falso profeta que vai falar assim: não tem nada a ver, não tem nada a ver. Deus, Ele te ama, Ele pagou um alto preço, e joga o Evangelho, Ele pagou um alto preço para você, Ele morreu por todos, e todos vão ser salvos. Isso é mentira. Olha só o que fala: e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Essa palavra fábulas, queridos, ela quer dizer falsidade. As pessoas, queridos, se por um acaso ela ouvir essas palavras falsas várias vezes, repetidas vezes, sabe o que vai acontecer? Essa falsidade se tornará uma verdade para essa pessoa, e essa pessoa até mesmo dará a vida por uma mentira. Sabia disso? Isso acontece. Então, queridos, nós precisamos entender, queridos, que temos de ter um coração apaixonado, um coração ardente. Se não termos um coração ardente, queridos, um coração ardente é um coração ocupado, cheio do Senhor, amém? Não tem espaço para outra coisa, para as paixões, não tem espaço para outra coisa. As pessoas estão sendo distraídas com esse mundo, queridos. Na terça-feira eu trouxe até uma palavra falando sobre chamado, e nós vamos aprofundar um pouco, né, com outro olhar sobre o chamado. Mas na terça-feira eu falei que muitas pessoas não têm ouvido o chamado de Deus. Por que não têm ouvido? Porque elas têm ocupado, sabe, com o inimigo do chamado. Quais são os inimigos do chamado? O trabalho é um dos inimigos. As pessoas, queridos, olham tanto para o trabalho, né? Preocupa em ter dinheiro, mamon, né? Aí acaba que só olha para isso e não tem tempo, né, para as coisas do Senhor, aí não cumpre o chamado. Outras distrações é o que, queridos? Às vezes, né, aquela pessoa, eu dei até o exemplo, né, quando Jesus, ele chama as pessoas, né, ele estava contando uma parábola de um rei que chamou as pessoas, né, os seus amigos, para estar ali em uma festa. Só que o que aconteceu? As pessoas falavam assim: eu não posso porque eu vou casar. Outro falou assim: eu não posso porque eu estou em lua de mel. Queridos, e será que isso não acontece nos nossos dias? Pessoas envolvem tanto no trabalho, distraem, né, com muitas coisas, de circunstâncias da vida, e acaba não ouvindo o chamado de Deus. Você sabe por que isso acontece? Porque precisa de um coração ardente, apaixonado por Jesus. Um coração ardente, apaixonado por Jesus, a pessoa dá a vida pelo Senhor. Amém. Queridos, eu vejo, sabe, a gente fala isso, mas eu peço em nome de Jesus, meu companheiro Espírito Santo, toque em cada coração. O Senhor que pode convencer esse coração, Pai. Convença esse coração, leva ao arrependimento. Em nome de Jesus. Entender, ó Pai, que essa vida não é tudo. O Senhor tem algo maior que a vida eterna. Nós vivemos para a eternidade, não para as coisas do presente. Queridos, você precisa entender isso.
Você sabe por que às vezes a gente fica pelejando e pelejando? Às vezes, vão lá, querido, vamos e tal. Porque falta um coração que queima por Jesus. O que é um coração que queima por Jesus? Sabe aquele casal, sabe aquela, quando começa, sabe aqueles olhares, né? Do namoro, vocês perceberam aqueles olhares, né, das pessoas que estão começando a namorar, ou às vezes, né, estão pretendendo, aquele olhar, e o coração começa a bater forte, sabe? A pessoa começa a respirar fundo, e fica doido para ver a pessoa, sabe? É uma paixão. Queridos, nós temos que ter isso com Jesus. Aleluia. E essa paixão, ela tem se esfriado. A palavra do Senhor, ela fala, queridos, com a igreja de Éfeso, era uma igreja poderosa, era uma igreja que fazia ações sociais, era uma igreja, querido, que os seus cultos eram cultos tops, eram cultos que falavam contra o pecado, uma igreja poderosa. Mas o que o Senhor falou para eles? Falou assim: olha, vocês têm o maior dos pecados, que é o quê? Vocês têm deixado o primeiro amor. Você sabe o que é isso? Um coração apaixonado por Jesus. Não adianta você fazer algo para Jesus se você não estiver apaixonado por Ele. O Senhor, queridos, quer que você seja apaixonado por Ele. Não faça por fazer, mas por paixão a Ele. Amém? Falamos nos outros cultos que precisamos de uma disciplina espiritual, não é verdade? E nessa disciplina espiritual, queridos, sobre a leitura da palavra, oração, é algo que muitas das vezes nós não queremos, mas nós temos que lutar, militar contra a nossa carne, o nosso desejo, e buscarmos um compromisso no nosso TSD, que é a leitura da palavra, oração. E o interessante é que quando você começa a ter esse relacionamento com Deus, o que vai acontecer? Você vai começar, sabe, ter uma paixão pelo Senhor. Aquilo que você luta para fazer, para estar lá na presença de Deus, você vai ter uma paixão tão grande, que você vai começar a olhar as horas. Nossa, está quase na hora de eu falar com o meu amado. Queridos, nós precisamos, sabe, tremer com Jesus, ter paixão pelo Senhor. Aleluia. E hoje nós vamos falar sobre o propósito da salvação. Vamos lá. Nós temos falado, já falamos, né, alguns propósitos de salvação, mas eu quero abrir a sua mente nessa noite, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia comigo em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14. Queridos, o primeiro ponto da mensagem de hoje é o seguinte: a condição. Repita comigo: a condição. A condição. O desejo do Senhor não é uma visitação. Repita comigo assim: o desejo do Senhor não é uma visitação, e sim uma habitação. E nós vamos ver isso, queridos, nessa palavra. Olha só o que está escrito em 2 Coríntios capítulo 6. Nós vamos ler a partir do versículo 14, e nós vamos ler até 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1, amém? Vamos lá? Diz assim: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente, como Ele próprio disse: habitarei, olha só que interessante, habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Espera um pouquinho, volta lá. Olha só. Por isso
retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras. Olha ali, queridos. E eu vos receberei. Continua o versículo. Serei o vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, repita comigo, promessas. Purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Queridos, essa palavra é uma palavra poderosa. Nós não estamos falando aqui que o Senhor ele não quer uma visitação, Ele quer o quê? Uma habitação. Mas nós precisamos entender que tem a condição para isso acontecer. E qual é essa condição? Que nós precisamos nos santificar. Sem santidade ninguém verá a Deus, não é assim que diz a palavra? Queridos, nós precisamos ser separados das coisas do mundo. O problema, queridos, que hoje ainda temos que insistir com as pessoas, olha, afaste do pecado, afaste do mal, até quando? Precisamos ter disciplina espiritual, queridos. Nós precisamos, acabar com o pecado de estimação que às vezes existe em nós. Nós precisamos estar libertos dessas coisas. Porque como é que o Senhor ele vai habitar entre nós se ainda existe muito pecado? Nós precisamos entender isso, queridos. Tem a condição dessa habitação. O Senhor quer habitar entre nós. E para isso acontecer, queridos, nós precisamos ser santos. A condição é que nós saiamos dos padrões do mundo. Se cumprimos essa condição, Deus disse que nos receberá. Se, queridos, por um acaso você não estiver dentro dessa condição, o Senhor também não te receberá. Há uma condição. Vocês estão compreendendo? Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. O Senhor, queridos, Ele te chama, Ele quer relacionar com você. Ele quer habitar, queridos, em você e habitar entre nós. Mas para isso nós precisamos estar atentos às condições do Senhor. Aleluias. Porque Ele não nos receberá? Queridos, Deus é luz e nele não há trevas. Amém? Deus é luz e nele não há trevas. Então por que às vezes nós insistimos com o jugo desigual? Por que ainda nos relacionamos com as trevas? Queridos, nós somos luz, nós temos que brilhar no meio da escuridão. E para brilharmos na escuridão, queridos, precisamos ser santos. Precisamos ser cheios da presença de Deus. Assim, queridos, as pessoas lá fora, elas vão, queridos, ser atraídas por essa luz. Você já viu o inseto como fica atraído pela luz? Assim vão ser as pessoas que estão nas trevas, elas vão vir até você. Mas para isso você precisa ter luz dentro de você. Aleluias. Tiago capítulo 4, versículo 4 fala o seguinte: aquele pois que quiser ser amigo de Deus, ou melhor dizendo, aquele pois que quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Queridos, o interessante é que quando Tiago ele está falando, ele não está falando para as pessoas do mundo, para o não cristão, ele está falando para o cristão, é para mim e para você, amém? Tiago, você pode observar que fala mais de 15 vezes, meus irmãos, quando fala isso, está falando para a igreja, está falando para mim e para você. Então, queridos, não tem como você ser amigo do mundo e ser amigo de Deus. Se você tem amizade com o mundo, você é inimigo de Deus. Em 1 Pedro capítulo 1, versículo 15 e o versículo 16 fala assim, pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, repita comigo, aquele que vos chamou, tornai-vos santo também vós mesmos, em todo o vosso procedimento, porque escrito está, sede santo, porque eu sou santo. Queridos, isso é muito poderoso. O Senhor Ele nos chamou, queridos, e nós precisamos ser santo. Ser santo não é
não é uma opção. Ser santo é uma obrigação nossa. Amém? Temos que ser separado. Como é que nós almejamos tanto a presença, mas nós estamos, queridos, no lamaçal do pecado? Às vezes nós somos crente apenas no domingo. Segunda-feira eu sou o pior pecador do mundo. Queridos, aqui você precisa ser igreja não só no domingo, mas você precisa ser um cristão na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, todos os dias. Amém? Então a palavra do Senhor, ela fala, ela tem as promessas dele. Quais são essas promessas? Olha só, Deus não habitará em nós ou entre nós se nós falharmos em darmos ouvido às suas condições de nos separarmos do sistema do mundo. Queremos o sistema do mundo, é do mundo, amém? Não é nosso. Nós seguimos a cultura do reino, amém? E quais são essas promessas? Eu habitarei em você, eu andarei entre vocês, eu serei o seu Deus, vocês serão o meu povo. Isso é poderoso, queridos. Aleluias. O Senhor, Ele deseja habitar entre nós. Amém. Aleluias. Segundo ponto, o propósito da libertação de Deus. Queridos, agora nós vamos falar sobre Israel. E Israel, ele, tipifica até mesmo a igreja. Até mesmo quando o exemplo, de quando o povo ele sai ali do Egito, está tipificando a igreja. É ou não é verdade? E nós vamos falar sobre isso. Queridos, o Senhor não quer apenas libertar você. Vira para a pessoa do seu lado e fala assim: o Senhor não quer apenas te libertar. Ele tem muito mais para você. Amém? Para onde Moisés estava indo com os filhos de Israel após haverem sido libertos? Queridos, quando Moisés ele vai até o Egito, vai até Faraó, para onde o povo estava indo? Para o deserto. Algumas pessoas podem achar, para a terra prometida, mas isso não é uma verdade, é para o deserto. Vamos aplaudir o Senhor pela vida da Ana Paula, que acertou. Eita glória! O propósito de Deus nunca foi levar para a terra prometida, queridos. É claro que, é óbvio, que o Senhor, o propósito de Deus era levar, mas o primeiro propósito era o deserto. E nós vamos aprender um pouco sobre isso. O Monte Horebe, o Monte Sinai, era o propósito de Deus e de Moisés para levar o povo. A palavra do Senhor fala que o povo hebreu, ele estava escravizado no Egito. A palavra do Senhor fala que eles ficaram escravizados ali aproximadamente 430 anos. Outra passagem fala que eles ficaram ali 400 anos. E nesse período, queridos, eles ficaram habitando ali, mas o faraó da época de Moisés, por exemplo, estava oprimindo o povo, escravizando o povo judeu, o povo hebreu, no caso. E o povo ali, queridos, eles começaram a clamar ao Senhor, buscando, a libertação, para eles saírem ali do Egito. E o Senhor atendeu, o chamado do povo. O Senhor levanta Moisés. Moisés, ele nasce, ali tentaram até mesmo matar esse libertador, que tipifica até mesmo Jesus, porque na época de Jesus, o que aconteceu? Tentaram matar também o Messias, ou o rei dos judeus na época. Então eles tentaram matar, ali teve uma estratégia, até mesmo o Senhor deu sabedoria ali, a Joquebede, não é isso? E aí leva lá, coloca no cestinho e tal. Ali a filha de Faraó vai, pega aquela criança, e aquela criança começa a habitar agora no palácio. Ali Moisés, queridos, ele começa a aprender a cultura ali do Egito, ele começa a aprender sobre a ciência, o camarada começou a ficar expert. E a Bíblia fala, queridos, que ele ficou ali por 40 anos. Repita comigo, 40 anos. Quando ele fez 40 anos, ele olhou para o povo, o seu povo, e teve compaixão. Ali, queridos, veio na mente dele, falou assim: olha, eu fui chamado
para libertar o povo. E ali ele começa a fazer do jeito dele. Só que quando ele faz do jeito dele, o que aconteceu? Faraó, ele vai e começa a perseguir a Moisés, e Moisés ele vai e foge ali do Egito e vai para o deserto. Repita comigo, o deserto. Deus tem um propósito no deserto. Quando ele chega ali no deserto, a Bíblia fala que ele ficou ali 40 anos, repita comigo, 40 anos. Quando ele fez, queridos, 80 anos de idade, ali ele subiu, né, ele viu, né, uma luz, e ele vai atrás daquela luz. E naquele momento a Bíblia fala, né, que Moisés ele se vira ali para a sarça, e ali o Senhor ele começa a falar com Moisés. Queridos, entenda algo aqui. Não adianta nada você ser chamado sem antes você não conhecer aquele que te chamou. Amém? Moisés ele precisava ter um encontro com Deus. Porque, queridos, se por um acaso ele não tivesse tido, né, um encontro com Deus, ele conseguiria libertar o povo? Sim, ele ia libertar o povo. Mas o que iria acontecer? Quando eles chegassem ali à terra prometida, eles iriam ser idólatras. Eles iam querer só os benefícios de Deus. Eles não iriam querer o próprio Deus. Queridos, isso que eu quero falar para você. O Senhor não quer apenas libertar você. Ele quer que você o quê? Se achegue a Ele. O Senhor, Ele quer você para Ele. O propósito da salvação, desde o início, queridos, é trazer você de volta para perto dEle. Amém? Tem intimidade com Ele, não é para trabalhar para Ele, não, é para fazer, querido, é para amar Ele, é para estar perto dEle. Isso é o propósito de Deus desde o início. E nós vemos, queridos, olha que poderoso. Moisés, quando ele estava ali no deserto, queridos, depois dos 40 anos, até os 80 anos, por que o Senhor levou Moisés para o deserto? Para aquietar o coração. Queridos, é no deserto que a glória de Deus se manifesta. Amém? É no deserto que os montes são aplainados. É no deserto que Deus abate, sabe, o seu orgulho e mostra quem você realmente é. É no deserto que você é quebrantado. É no deserto, queridos, que você para de olhar para as coisas desse mundo, do sistema, do trabalho, e volta para Deus. É ou não é verdade, quando aquele problema, aquelas dificuldades vieram, quando o deserto veio, né, sobre a sua vida, você não ficou quebrantado, falou assim, oh meu Deus, não é? É importante vir o deserto. O deserto, queridos, não é para te matar, é para te quebrantar, apesar que o deserto mata muitos. É ou não é verdade? Então, Moisés, ele precisava ter um coração acalmado ali, queridos. Precisava, sabe, tirar toda aquela mentalidade do eu, do orgulho. Ele era um camarada que sabia demais. Olha só o que fala em Atos capítulo 7, versículo 22 ao 25. Moisés, ele foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras. Repita comigo, era poderoso em palavras. Quando completou 40 anos, veio-lhe a ideia de visitar os seus irmãos, os filhos de Israel. Vendo um homem tratando injustamente, tomou-lhe a defesa e vingou o oprimido, matando o egípcio. Ora, Moisés cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus os queria salvar, pois por intermédio dele. Então olha só que interessante. Moisés, quando ele sobe ali no monte, queridos, o que acontece? Ele se vira para o Senhor. Essa palavra se virar para o Senhor, queridos, é algo poderoso no hebraico. Porque naquele momento que ele se vira para o Senhor, existe um significado nessa palavra de se virar, que está no sentido de deixar todas as coisas lá fora.
se esvaziar de tudo lá fora e olhar para o Senhor. Naquele momento que o seu coração estava, queridos, acalmado, mais calmo, sabe o que aconteceu? Moisés, ele começou a ter fome de Deus, a ter sede de Deus, e esse é o propósito de Deus para mim e para você. Nós precisamos ter fome de Deus, sede de Deus. Aí assim, queridos, nós vamos nos virar para o Senhor, e assim Ele vai falar conosco. Se nós não virarmos ou voltarmos para o Senhor, Ele não falará conosco. Se nós estivermos virando as costas para o Senhor, envolvido com as coisas desse mundo, Ele não vai falar com você. Mas quando você, queridos, passa por esse deserto, os montes são aplanados, aí o Senhor, queridos, Ele vai manifestar a glória a você, a sua glória a você. Sem a revelação de Deus, Ele os levaria no máximo a uma terra de provisão, sem o propósito real da liberdade, o conhecimento íntimo de Deus. É por isso que Deus o levou para as partes do deserto, para que ele pudesse encontrar Deus e sua revelação. Queridos, o Senhor não quer simplesmente chamar você por chamar, mas Ele quer que você tenha o quê? Uma revelação, amém? Repita comigo: eu preciso de ter um encontro com o Senhor. Eu preciso da revelação do próprio Deus. Amém, queridos? O seu chamado vai ter significado quando você tem um encontro com Deus. Queridos, eu lembro quando eu fui chamado para pastorear, eu sabia da minha missão, do meu chamado há muito tempo, muitos anos. E eu fazia discipulando pessoas, pastoreando um a um, cuidando de pessoas, pastoreava. Mas teve um certo dia que o Senhor me chamou de verdade. Eu já tinha sido consagrado a pastor, mas foi passando acho que uns 3 anos, não sei quanto tempo. Mas, um certo dia, na época o meu coração estava entristecido, e eu pedindo uma resposta ao Senhor, tive um encontro com o Senhor novamente. Nesse encontro com o Senhor, queridos, eu tenho até gravado o dia, o Senhor falou tanto comigo, meu coração queimou tanto por Ele nesse dia, mas tanto, que eu resolvi gravar. Falei assim, eu tenho que gravar esse momento. Aí eu comecei a gravar, e eu estava fritando na época, eu estava segurando para não falar umas rajadas de língua estranha, sabe? E fui gravando. Naquele momento, queridos, o Senhor começou a falar comigo. Eu mandei até no grupo de líderes, alguém viu? Eu falo umas línguas estranhas lá, você acredita que eu sinto aquela presença até hoje? Quando eu quero sentir aquela presença, eu vou lá e ligo, e eu sinto aquela unção sendo derramada sobre mim de novo. Eu lembro da unção que foi derramada sobre mim, o meu coração queima novamente. Eu sempre volto, queridos, porque o Senhor, Ele quer que você o ame, queime por Ele. Isso vai fazer toda a diferença, queridos, porque às vezes fazemos a obra de Deus relaxadamente, porque o nosso coração não queima por Jesus. Você tem que ser apaixonado por Jesus. Quando você é apaixonado por Jesus, você queima por Ele, você tem um encontro real com Ele, queridos, é impossível você querer sair da presença. É o que aconteceu com Moisés. Moisés, ele teve a revelação, o Senhor começou a falar com Moisés, e quando falou com Moisés, depois de ter dito tudo, Moisés estava preparado para sair. Ele falou para Deus assim, olha, Senhor, eu estou indo, mas eu voltarei. Porque ele queria aquela glória de novo, sentir aquela presença novamente, e por isso ele falou assim, estou indo, mas eu voltarei. O entendimento, a visão de Moisés mudou. Agora ele não queria apenas libertar o povo, mas ele queria levar o povo para a presença de Deus. Vocês estão entendendo?
Isso, queridos, é a revelação que Moisés teve. Ele começou a pensar, falou assim: o que eu tive, essa experiência que eu tive com Deus, eu quero que o povo de Israel tenha também. E o que aconteceu? Ele vai, queridos. O interessante, né, que como a palavra fala aqui, ó, que Moisés era poderoso em palavras e em obras. O interessante é que quando ele chega até Deus, queridos, ele está tão quebrantado, com tanta fome, com tanta sede de Deus, aí começa a receber os desafios, né, para ele fazer algo. Aí ele fala: Senhor, eu não sei nem falar. O camarada que era poderoso em palavras, ele falou o quê? Eu não sei nem falar. Por que ele falou isso? Porque agora ele estava totalmente dependente do Senhor. Aleluias. Queridos, o Senhor quer que você, queridos, tenha fome dEle. Ele quer que você seja dependente dEle. E o Senhor, Ele leva o povo para o deserto, porque o povo estava cheio de traumas lá do Egito. Os seus pecados, tantas coisas ruins que eles viram ali. Eles queriam estar libertos daquilo. E estavam querendo, sabe, uma vida boa. Mas eles precisavam passar um processo ali no deserto, para que eles pudessem ser quebrantados. Antes deles ouvirem a voz do Senhor, no Monte Sinai, o Senhor começou a falar para ele alguns requisitos. Arranque de vocês, no meio de vós, isso e aquilo outro e tal, se purifique. Aí a presença de Deus veio ali sobre aquele monte, e o Senhor começou a falar com o povo. Queridos, o Senhor, Ele quer habitar no nosso meio. Eu gostaria que você ficasse sobre os seus pés. Nesse momento eu quero chamar todos os jovens. Você que não é batizado com o Espírito Santo. Eu acredito, sabe, em um mover espiritual sobre as nossas crianças, os nossos jovens, os nossos adolescentes. Eu gostaria que você viesse aqui em nome de Jesus. Aleluias. O Senhor, Ele quer que você se achegue a Ele, amém? O Senhor, Ele te chama nessa noite. Aleluias. Tu és poderoso, Senhor. Tu és maravilhoso, Senhor. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos nesse momento. Tenho sede de ti. Aleluias. E de aprender de ti, que é manso e humilde. Feche os seus olhos. Eu gostaria que você começasse a adorar o Senhor. É que um minuto aqui vale mais que a vida. Vamos cantar. Tenho fome. Cante essa canção. Eu tenho fome. Tenho sede de ti. Nós temos fome de ti, Pai, sede de ti. De aprender de ti, que é manso e humilde. O Senhor quer que você se aproxime dEle, chegue a Ele. Ele quer se revelar a você. É que um minuto para que você seja transformado, para que você tenha o caráter de Cristo. Que uma vida. Aleluias. Deixa a chama do Espírito acender dentro de você. Que eu quero ser, tudo que eu quero ter. Tu és tudo que eu quero ser, tudo que eu quero ter. Tu és tudo que eu quero ser, tudo que eu quero ter. Tu és poderoso, Pai. Tu és tudo que nós queremos, ó Pai. Quebranta os nossos corações. Quebranta, Senhor, o nosso caráter, Senhor. Muda o nosso caráter, Senhor, no nome de Jesus. Nós queremos aprender com o Senhor, ó Deus, que Tu és manso,
humilde. Nós queremos ser como o Senhor, ter o seu coração, enxergar como o Senhor enxerga, sentir como o Senhor sente, ó Pai. Nós temos fome de Ti, ó Pai. Senhor, levanta uma juventude, levante um povo, ó Deus, que tem fome e sede de Ti, fome em sentir a Sua presença, fome da Sua glória. Em nome de Jesus, quebranta as nossas vidas. Oh Espírito Santo de Deus, de aprender de Ti, que é manso e humilde. Nós queremos a Sua presença, Senhor. Que um minuto aqui vale mais que uma vida. Tu és tudo, Deus. Tu és tudo que eu quero ser, tudo que eu quero ter. Tu és tudo que eu quero ser, tudo que eu quero ter. Tu és tudo que eu quero ser, tudo que eu quero ter. Tu és tudo que eu quero ser, tudo que eu quero ter. E como um selo em meu coração, Tu és meu tesouro. Muitas águas vêm sobre mim, eu me sinto seguro. Como um selo em meu coração, Tu és meu tesouro, meu tesouro, meu tesouro. Muitas águas vêm sobre mim e eu me sinto seguro. Como um selo, oh Senhor, como um selo em meu coração. Adora o Senhor, não distraia com nada. Esqueça tudo lá fora, adore ao Senhor. Queira queimar pelo Senhor. Solte sua voz em adoração ao Senhor. Grite pela presença do Senhor. Se você sentir vontade de gritar, grite em nome de Jesus. Sem você, não sobra nada. Oh, na basole que era basebre andarabanás. Que eu não sei, Oh, cheque era basole que era que eu banás. sei, Queremos a sua chama, Senhor. o que eu preciso. Queima o teu povo, Senhor, em nome de Jesus. Pra onde Queima os corações. sem Queima você. tudo que é impuro, tudo que é feno, tudo que é palha. Em nome de Jesus, queime. Queima os outros amores. Em nome de Jesus. Queima, Senhor. Queima o pecado. Queima a injustiça. Queima tudo que não é do Senhor. Queime. Mergulhe, Senhor, o teu povo, batizando-os no fogo do Espírito. Em nome de Jesus. Vem incendiar. Vem incendiar o seu povo, ó Pai, para que nós possamos levar a luz de Cristo para as nações. Em nome de Jesus, levanta um povo incendiado, um povo inflamado pelo teu fogo, pela tua presença. E onde eu vou, eu tirava a sole que era você, me andarabanás. eu te levo comigo, eu te levo. Cheia era a sole que era banás.
Que os nossos corações venham arder por ti, Te Senhor. levo comigo. Aumenta o teu Te chão. levo. Aumenta, Senhor. Incendeia, incendeia, Senhor. Incendeia esses corações, em nome de Jesus. Oh, rabassou de querabacei, rabassou de querabanás. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aquece esse coração por ti. Aquece, Senhor. Sempre te levo. Aonde eu vou, eu te levo. És o mais amável, o mais desejável. Todos te amam, todos te amam. És o mais amável, o mais. Por sua presença, enche, Senhor. Venha ter esse coração. Oh, na vassoura que era baixada, na vassoura que era banal. Enche com tua chama, com teu fogo, em nome de Jesus. Derrama o avivamento sobre os seus filhos, em nome de Jesus. Aviva, aviva. Isso. Não há ninguém que não deseja Jesus. Aviva, 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 Senhor. Aviva, Espírito Santo. Enche com teu fogo. Em nome de Jesus, toma esse coração. Esse coração é seu. Oh, rabassole que era maná. Sei, rabassole que era maná. Tu és o mais amável, o mais desejável. Nós te amamos, Senhor. E, Senhor, no nome de Jesus, que nós possamos, ó Pai, não ser apenas ouvintes, mas praticantes da sua palavra. Levanta homens e mulheres, crianças, jovens, adolescentes, apaixonados pelo Senhor. Que a Pachurch Birité, ela venha ser conhecida por esse bairro, por essa cidade. Que a Pachurch é uma igreja apaixonada por Jesus. É uma igreja onde a chama do Senhor, ela é frequente, onde a sua presença habita, Senhor. Queremos que o Senhor habita, Senhor, no nosso meio, ó Pai. Queremos essa promessa sobre as nossas vidas, Pai. E que nós possamos ter o entendimento do propósito da salvação, o propósito de sermos libertos, ó Pai. Que é estar junto ao Senhor, tendo em profunda intimidade com o Senhor. E assim, ó Pai, nós te agradecemos, ó Pai. Te agradeço porque o Senhor insiste em falar, ó Pai. E falar, e falar. Em nome de Jesus. Tira todo comichão, ó Pai, nesses ouvidos. Cura toda surdeza espiritual, em nome de Jesus. Cura, Senhor. Ressuscita, Senhor. Ressuscita esse homem, em nome de Jesus. Cura esse homem, essa mulher, em nome de Jesus. Que esse homem, essa mulher volte-se para si, para ti, em nome de Jesus. Para a glória do Senhor. Para que a sua glória seja manifesta, Senhor. Em nome de Jesus. E assim eu creio, ó Pai. Como muitos avivamentos, o Senhor fez coisas extraordinárias. Como no país de Gales, pessoas se renderam ao Senhor. Aquela nação, a maioria começou a se entregar ao Senhor. A criminalidade abaixou. Os policiais não tinham trabalho. Não tinha nada na justiça mais, os juízes não tinham trabalho, porque aquele povo voltou para o Senhor. E eu creio, Senhor, que o Senhor pode fazer isso no nosso meio, pode fazer isso na nossa casa, na nossa cidade, em nome de Jesus. Nós não estamos aqui à toa, Pai.
Em nome de Jesus, levanta um povo quebrantado, um povo que ama estar em sua presença, ame oração, ame estar, ó Deus, na sua presença. Que eles não venham se incomodar por muita oração, mas que eles venham querer adorar ao Senhor. Em nome de Jesus. E eu te peço, Senhor, leva-nos em paz, livrando de todo mal, de todo perigo, nos dando uma semana poderosa, Pai. Em nome de Jesus. Que essa semana nós possamos nos rasgar, ó Pai, diante da sua presença no nosso TSD, em nome de Jesus. E assim nós te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Será que você pode aplaudir o Senhor? Aleluias.